Oi, senhor pastor Filó, tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Melhor agora. Maravilha. Como é que Que está bom, que bom. Portugal? Olha, está um clima muito bom, graças a Deus. Um clima ótimo. Apesar da situação que estamos a viver agora, e o Brasil está a viver o mesmo com o coronavírus, já estamos há quase 2 meses trancados em casa, mas graças a Deus temos tido bons resultados. E agora foi prolongado até o dia 2 de maio, a quarentena, o estado de emergência. Agora é só esperar. O que me entristece mais é a igreja, saber que a igreja está fechada, ficar quase 2 meses em casa, sem poder estar com os membros e cultuar, né? E o pastor, como é que está? Nós estamos na mesma situação que o senhor, só estamos há menos dias, né? Nós estamos aqui há quase um mês, com a igreja fechada também, estamos há quase um mês de quarentena, esperando, né, essa praga, essa pandemia desaparecer. A igreja está orando, o Brasil tem se curvado nesses últimos 2 finais de semana. Nós fizemos um jejum aqui, que foi um jejum nacional, foi uma grande bênção. Na semana passada nós fizemos um momento de comunhão por conta da Páscoa, né? Tivemos a união de católicos, evangélicos e judeus, e estamos em oração, crendo que Deus vai nos dar a vitória. Só que um longo tempo longe da igreja é muito ruim, né? É ruim por vários Sim, aspectos. sim. A gente é acostumado, né? O crente não tem muito lugar para ir, né, pastor Filó? É só igreja. Crente é só igreja, igreja, trabalho, casa, né? Então, Exatamente. Isso é eu senti verdade, muita, isso é muita verdade. falta. O senhor está em qual cidade de Portugal? Eu estou em Lisboa mesmo. Lisboa, terra Estou em bonita. Lisboa. É. Faz tempo que o pastor já não vem para cá, não, né? Eu acho que eu tive aí o ano passado, no início do ano passado, se não me falha a memória, né? E eu Ah, ok. estive aí, esse ano eu estive em Lisboa, mas eu estive a trabalho, né? Eu estava em viagem com o presidente Bolsonaro, e nós Sim, passamos sim. por Lisboa, de Lisboa nós fomos para o Cazaquistão, e do Cazaquistão nós fomos para o Japão, China, né? Passei aí a trabalho apenas, mas tenho saudade da igreja portuguesa. E eu imagino Ah, uma igreja portuguesa liderada por um angolano. ah, É fogo puro. muito fogo, mas na verdade a nossa igreja, a maioria é angolana, são africanos, né? Sério, que lindo. Então eu preciso ir Sim, são logo aí. africanos, a maioria. Nós temos angolanos, temos moçambicanos, temos santomenses, então a maioria é africana. Portugueses são muito poucos, né? São muito Cabo, poucos. tem muita gente de Cabo Verde aí, cabo-verdianos. Temos cabo-verdianos também, não muitos, mas temos um bom número. Temos um Maravilha. bom número. Que Então, maravilha. mas é uma igreja grande, boa, graças a Deus, tem crescido bastante. E esse ano estava sendo um ano muito bom para nós, porque a cada culto, a cada semana a igreja crescia mais ainda. Mas essa situação toda do coronavírus paralisou um pouco o crescimento da igreja, né? Mas é uma boa igreja, eu estou feliz por ser pastor dessa igreja. E, e também estou muito feliz por receber, por mais uma vez o pastor se disponibilizar a atender o nosso convite. E eu conheço já o pastor Marco Feliciano há anos. Lembro que o pastor Marco Feliciano, logo após de sair de Angola, lá no final dos anos 90, ligou para mim para saber como é que eu estou, se está tudo bem. E esses anos todos, o pastor Marco Feliciano, na verdade, tem sido uma bênção para mim. Quando eu comecei a pastorear, comecei o meu ministério de pastor lá na cidade de Curitiba, o pastor atendeu rapidamente os meus convites e uma vez por semana o pastor ia lá fazer um grande culto. E a sua presença fez com que a igreja crescesse muito. Então eu sou grato a Deus pela sua vida. E Amém. são esses que eu não esqueço, né? Amém. Eu agradeço, Senhor, agradeço a sua família, o seu pai, pastor Francisco, que é um grande líder lá em Angola, talvez o maior líder religioso de Sim, sim. Angola, que liderou o maior avivamento africano de todos os tempos, né? Áureos anos aqueles, né? E Sim. vi você como missionário aqui no Brasil,
Curitiba e agora está em Portugal. Você é o príncipe das nações, né? Deus te, Deus te Amém, levantou para ser amém. príncipe, né, Filó? É isso, é Maravilha. verdade. Eu Pois acho bem, que a nossa terra nunca viveu um avivamento como viveu quando o pastor esteve lá. Né? O pastor fez, numa expressão mais popular, o pastor fez estrago em Angola. Né? mas no bom sentido. No bom No bom sentido. sentido, sim. No bom sentido. Então, olha, não tem nenhum angolano que agradeça a Deus pela sua vida, né? Então Maravilha. a gente está muito feliz. Eu estive Mas, em Angola pastor, há poucos, eu estive em Angola há poucos dias, estive lá com o reverendo Ismael, inclusive ele mandou um sim, abraço para o senhor, eu falei que nós íamos estar junto aqui, uhum, e muitas pessoas, muitos irmãos de Maculus foram lá prestigiar, a uhum, igreja entupiu de gente, deu lá umas 7, 8 mil pessoas, e eu vi o sim, carinho sim. dos angolanos, eu fiquei muito feliz, fiquei emocionado, foi muito bom. Eu acompanhei. E espero numa outra oportunidade, pastor está lá, o nosso convite mesmo com Maculus, porque um desejo meu já antigo que o pastor vá a convite do Maculus e possa sentar lá com o nosso reverendo, o pastor Francisco, e a gente conversar, fazer um bom trabalho lá. Amém? Será uma honra para mim. Eu me lembro do seu pai me arrastando de lugar para lugar lá em Angola. Foram 22 dias de culto. Ele me levou para pregar em alguns lugares. Vamos ver se eu me lembro de algum lugar aqui. Em Viana, eu me lembro de Viana. Uhum. Eu me lembro de um lugar que era um drive-in, era um cinema a céu aberto. Eu acho que é o Carlos Max, eu acho que era Carlos Max. Eu sei que foi lindo, eu sei que o culto começou às 10 da manhã. Eu comecei a pregar às 10 da manhã, às 2 da tarde eu ainda estava com o microfone na mão. Foi uma coisa Meu que Deus. foi fantástico, foi um momento muito lindo e nós precisamos de um tempo como esse, pastor Filó, de volta. Não só sobre Angola, mas sobre o mundo. E eu acredito Sim, sim. que essa quarentena, onde os crentes estão longe dos seus templos, eles estão tendo tempo para refletir, para orar, para rever os seus conceitos, os seus valores, para entenderem que as profecias da Bíblia estão se cumprindo, para entenderem que a fé cristã não é uma fantasia, ela é Uhum. realidade, e que servir a Deus não é uma opção apenas, é uma necessidade da alma. Uhum. Sim, isso é verdade. Mas eu, na verdade, pastor, esse tempo de quarentena é um tempo, é isso que o pastor falou, é um tempo de reflexão. Mas eu tenho algumas questões que eu queria, que eu queria debater com o pastor, conversar com o pastor, porque o pastor tem uma vasta experiência e é muito respeitado não só no Brasil, como mundialmente, em Angola, na África, na Ásia, aqui em Lisboa, na Europa. Não tem quem não conheça o pastor. E nós temos, a nossa geração tem como pastor como uma grande referência. O que o pastor falar é óbvio, é doutrina, a gente obedece. Então, eu pedi para fazer essa live com o pastor Marcos, porque, na verdade, o coronavírus, ela já encontrou a igreja doente, né? Ela encontrou, para mim, isso aqui é uma opinião minha, ela encontrou uma igreja doente e vai deixar uma igreja doente. Então, eu queria deixar um pouquinho essa discussão de coronavírus. Eu tenho acompanhado praticamente todos os dias as postagens do pastor Marcos, e eu sei que o pastor Marcos é muito solicitado, muita gente faz live com o pastor Marcos, e tem discutido muitos assuntos com o pastor Marcos. Eu admiro muito a sua inteligência. Mas eu queria que o pastor... Eu trouxe algumas perguntas aqui, eu queria que o pastor me ajudasse a entender um pouco mais essa igreja atual, essa igreja que nós estamos a viver. E Vamos lá. a primeira pergunta que eu queria fazer para o pastor é: qual é o posicionamento da igreja neste tempo de acesso rápido à informação, em que os cristãos se encontram expostos a toda sorte de ensinamentos e doutrinas, uma vez que vivemos em tempos que as ovelhas
acreditam ser melhor serem apacentadas pelos pastores que vêm nas redes sociais, YouTube e canais televisivos, né? Que parecem estar bem mais preparados que os seus pastores locais, né? Então, eu queria que o pastor abordasse um pouquinho mais sobre isso. Pastor Filó, esse assunto que o senhor tocou é muito delicado e é um assunto urgente. Alguém tinha que ter coragem de fazer essas perguntas como o senhor está fazendo agora. De fato, a igreja moderna, a igreja odierna, é uma igreja doente sim. Porque ela perdeu os seus princípios e os seus valores. Parece que há uma geração que se desencantou. A minha geração, por exemplo, né, eu já estou aqui com a barba branca, a minha geração, eu sirvo a Deus há 30 anos, nós crescemos ouvindo os nossos pastores falarem do arrebatamento da igreja, falarem do trono branco, falarem do juízo final. Nós crescemos acreditando que Jesus viria na nossa geração. E de repente Jesus não voltou. Como Jesus não voltou, parece que algumas igrejas quiseram reinventar o evangelho, reinventar novas homilias de culto, criar uma nova exegese bíblica, uma nova maneira de interpretar, uma nova hermenêutica. E tiraram o céu do lugar dele e transformaram a terra no céu. A promessa de 90% das igrejas neopentecostais hoje, inclusive as pentecostais também, é que o céu é aqui na terra. Porque Jesus, para eles, ele é banqueiro, ele é agente matrimonial. Jesus aqui na terra, ele resolve os problemas. É um gênio da lâmpada, né? Lembra daquela história de Aladim? Um gênio da lâmpada. Você esfrega a lâmpada, o gênio sai, você faz um pedido e o gênio realiza. Deus foi transformado de maneira muito horrível nessa coisa pequena. E ele não é isso. A igreja não está aqui no mundo para transformar a sociedade de maneira do viés social. A igreja está no mundo para transformar a sociedade no viés espiritual. A igreja está aqui, mas ela não é daqui. Só que esse pensamento foi arrancado das igrejas. As pessoas hoje transformaram os púlpitos como se fossem picadeiros de circo. Outros transformaram o púlpito da igreja num teatro, num cinema, né, onde as pessoas... O senhor falou da internet. A internet hoje é como se fosse o menu de um restaurante, né? O menu, o senhor abre e escolhe o que o senhor quer. Hoje, de domingo, as pessoas têm milhões de cultos sendo oferecidos online, né? A igreja doente, como o senhor disse, vai ficar mais doente ainda. Eu tenho uma visão. Essa pandemia, ela é uma preparação para a volta de Cristo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nunca na história do mundo nós tivemos um mundo tão globalizado, a não ser na Torre de Babel. Até a Torre de Babel, no texto bíblico, se falava uma só língua, havia só um governante. O mundo caminha para isso. Né? O senhor vê hoje nós temos uma linguagem única. Qual é a linguagem única do mundo? É a globalização via internet. Se o senhor tem o Google aí no seu celular ou no seu computador, o Google é capaz de traduzir qualquer idioma. Então o senhor tem a informação muito rápida, e a informação muito rápida chega também com a desinformação muito rápida. Então a pureza do evangelho chega pela internet, mas chega também as heresias pela internet. E o crente neófito, que não teve uma base cristã como tive eu, como teve o senhor, porque eu fui criado com culto de doutrina, fui criado em escola dominical, fui criado com seminários bíblicos. O crente da minha época só tinha igreja, casa, escola e trabalho para ir. O crente moderno, ele vai à praia, ele vai ao shopping, ele tem as suas férias para retirar, para ir para Aspen, para ir para os Estados Unidos, na Disney. Não que isso seja errado. O homem tem que aproveitar as coisas boas da vida. Mas a prioridade dessa geração, dessa igreja doente que o senhor citou, não é Cristo. Ou melhor, é Cristo, mas é um Cristo sem a cruz. É um cristianismo sem dor. É um cristianismo sem pagar um preço. É um cristianismo assim, enquanto você me deixa fazer o que eu quero, eu estou na sua igreja. Se você apertar um pouquinho, se você começar a falar em santificação, se você começar a levar para o jejum, para a oração, a igreja vai ficar vazia. O homem moderno, ele está se distanciando de Deus. É o que está escrito na palavra.
Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A tecnologia, a ciência multiplicada, tira do homem a sensibilidade do Espírito Santo. Então nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. Só Deus para ter misericórdia de nós. Pastor, eu tenho uma grande preocupação. O pastor é da Assembleia de Deus, cresceu na Assembleia de Deus, foi consagrado na Assembleia de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu tenho uma grande preocupação com essa instituição chamada Assembleia de Deus. E a minha maior preocupação, desculpa, eu vou apimentar um pouquinho mais a nossa conversa. A minha maior preocupação é essa onda de Nicodemos mania, né? A teologia presbiteriana é uma teologia totalmente diferente da Assembleia de Deus. Mas o que eu tenho visto é que essa teologia de Nicodemos presbiteriana, ela tem se infiltrado na nossa igreja e ela tem esfriado mais ainda aquela paixão, aquela vontade de buscar, de orar, de falar línguas estranhas, de profetizar, que é algo que é a nossa identidade, né? As pessoas estão lá, mas não querem sair da Assembleia de Deus. Continuam lá dentro a influenciar os outros. Será que isso também não tem muito a ver com os nossos pastores em si, os pastores presidentes? Está na hora de fazer alguma coisa? Pastor, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. É muito crítico e sério que eu vou falar, mas depois que você chega na idade de quase 50 anos, acho que você pode falar o que você pensa, né? Houve um tempo em que eu não podia pregar o que eu queria, porque se eu pregasse eu era cortado pelos pastores. A Assembleia de Deus, igreja que eu amo, da qual eu pertenço, eu sou pastor de uma Assembleia de Deus, sou filiado à Convenção Geral das Assembleias de Deus. A nossa igreja, ela não tem uma teologia pentecostal, porque a nossa igreja foi fundada por dois batistas, Daniel Berg e Gunnar Wingren, dois suecos. Esses dois suecos tiveram uma experiência com o Espírito Santo, mas toda a teologia deles são teologias batistas. Qual é o problema que eu vejo nisso? Quando vieram ao Brasil e fundaram, por exemplo, a Assembleia de Deus, quando a Assembleia de Deus cresceu e eles foram ensinar doutrina teológica, foram ensinar teologia, a teologia que foi dada aos nossos pastores foi uma teologia batista. O senhor morou aqui no Brasil, o senhor deve ter visto que cada Assembleia de Deus é de um jeito. O senhor vai numa Assembleia de Deus, ela pula, grita. O senhor vai na outra Assembleia de Deus, o povo é quietinho. O senhor vai numa Assembleia de Deus, é proibido até hoje no Brasil, em alguns lugares, tomar Coca-Cola. O senhor vai numa outra Assembleia de Deus, pode tomar vinho. Sim. Esses dias eu conversei com o pastor assembleiano aqui no Brasil, ele me falou que a última convenção que houve aqui no Brasil, alguns meses atrás, os pastores assembleianos passaram 4 horas falando sobre barba. Ver se liberavam ou não a barba. Se a barba era pecado ou não era pecado. O amigo que me contou isso, eu falei assim para ele, se Jesus viesse hoje e entrasse em uma Assembleia de Deus na qual eu nasci, ele ia ser expulso. Porque ele ia chegar com o cabelo comprido, a barba comprida e de vestido ainda por cima, né? Então, se perde muito tempo com coisas pequenas e não dão ao povo o alimento verdadeiro. Por que que o calvinismo, né, pregado pelo presbiterianismo, qual o senhor citou aí, deve ser o Augusto Nicodemos, né? O senhor deve estar falando dele, né? O calvinismo tem crescido porque em tempos de quarentena, nosso povo não tem o que fazer. O assembleiano é curioso por natureza. Além de ser curioso, o assembleiano é um crente chuchu. Ô, Glória, vou começar a pregar. O que é chuchu? Vou desenrolar o ovo. Chuchu é aquele vegetal que se o senhor cozinhar ele com ovo, ele vai ficar com o gosto do ovo. Se cozinhar com carne, ele vai ficar com o gosto da carne. O chuchu é um vegetal que pega gosto de qualquer coisa. O problema é o crente que não tem firmeza. Se ele começar a ouvir um presbiteriano falar, ele fala, isso aqui está certo. Se ele ouvir alguém, um armeniano falar, ele vai falar, isso aqui também está certo. Se ele ouvir um testemunho de Jeová, ele fala, isso aqui também está certo. Por quê? Não há ensinamento conciso. Perde-se muito tempo falando em brinco, falando em cabelo. Perde-se muito tempo falando em batom, falando em saia, falando em short. Perde-se muito tempo falando em futebol, falando em novela. E não se dá ao povo a sustância. Porque nós, assembleianos, pastor, temos algo que a maioria das igrejas não tem. Nós temos a unção do Espírito Santo. Nós temos a graça.
Qualquer ensinamento que venha com a graça, ele fixa no nosso coração. Se um pastor assembleiano começar a pregar sobre o juízo final com graça, o nosso povo voltará a ter temor. Se um pastor assembleiano começar a falar sobre a parábola das 10 virgens, falar sobre a preparação do reino conciso, ele vai levar o povo a crer, porque ele tem unção e tem graça. Com todo respeito aos irmãos presbiterianos, eu tenho alguns pensamentos calvinistas em mim que eu não prego, são meus pensamentos, né? Porque eu, como pregador, tenho que ser responsável, né? Eu admiro Calvino. Eu fui um brasileiro que preguei nos 500 anos de Calvino em Genebra. Fui convidado, na época, junto com outros pastores de muitas denominações do mundo, e eu tive a oportunidade de representar o Brasil. Foi até um susto. Imagine um assembleiano pentecostal pregar nos 500 anos de João Calvino, né? Isso foi um paradoxo, né? Mas o que eu fiz? Eu preguei o evangelho puro. O problema é que quando nós entramos em questões pequenas, isso desatina a mente do crente. O crente tem que ter firmeza. Então, cumpre a Assembleia de Deus rever os seus conceitos e valores. Cumpre as grandes convenções da Assembleia de Deus nesse momento, chamar um grupo de pensadores que sejam cheios do Espírito Santo. Porque só a palavra mata. Só o Espírito nos deixa fanático. Então nós temos que ser como Jesus quando criança. Ele crescia na graça e no conhecimento. Graça é Espírito. Conhecimento é letra, é lei. Então, nós precisamos que os nossos pensadores cristãos assembleianos se reúnam em uma mesa e comecem a tentar explicar, por exemplo, por que há um surto de tantos crentes assembleianos se matando, se suicidando. Eu estava pregando no estado do Mato Grosso alguns meses atrás, e eu comecei a falar muito sobre cura interior, né, sobre traumas deixados. E quando eu falei que o pior trauma que um ser humano pode carregar na vida é o trauma religioso, a ferida provocada pela religião, ela é quase que incurável. Eu imagino quantas pessoas estão nos assistindo aqui agora que foram excluídas da igreja por causa de barba, por causa de saia, por causa de cabelo, porque caíram, porque erraram. Ora, o que é igreja se não um hospital? Se a igreja não tem paciência com o caído, vai ter paciência com quem? A igreja prega para o ímpio lá fora, faz das tripas coração. Chega lá e diz, venha como está, Jesus te ama. Aí uma vez que a pessoa está dentro da igreja, ela fracassa ou tem um deslize, a igreja que deveria ampará-la, cuidar dela, levantar, expulsa, excomunga. Nós precisamos rever os nossos conceitos e os nossos valores. É preciso que os nossos teólogos modernos assembleianos comecem a mostrar aos nossos irmãos que a santificação caminha ao lado da vida de unção do Espírito Santo. Não é só falar de costumes, precisamos mostrar o ensinamento do Espírito e o que é que o Espírito faz na gente. O Espírito Santo nos ajuda na regeneração, na santificação e também na justificação, que eram pregações de Calvino que são puras. O problema do calvinismo é que quando ele começa a partir para uma vez salvo, salvo para sempre, começa a ir choca com a nossa pregação. Mas estamos perdendo só por causa disso, porque nós assembleianos, os grandes líderes, não têm paciência de ensinar o seu povo à luz da Bíblia. O culto de domingo e o culto de dois cultos por semana, infelizmente, não são suficientes para fazer uma pessoa permanecer em Cristo para sempre. Na minha época de adolescente, eu ia na igreja de segunda a segunda. As pessoas me vêm pregar e falam, como é que o senhor sabe tanto? Eu tive professores, eu tive pastores que sentaram comigo e me ensinaram a amar esse livro aqui. Esse livro é a minha regra de fé. O homem moderno, pastor Filó, vai na igreja só no domingo. Imagine, você fica 6 dias por semana, 24 horas por dia, recebendo informações da televisão, filmes, jogo, entretenimento, séries, futebol. Aí você vai para a igreja uma vez por semana, 1h30. As pessoas não têm paciência de ficar mais 1h30 no culto. Como é que essa pessoa vai ter sustância? Como é que ela vai conseguir se manter na presença de Deus? Se ela não vai a uma escola dominical, ela não tem conhecimento. Aí qualquer herético que cruzar o caminho dela e citar 2 ou 3 versículos a mais, leva a pessoa embora. Veja só, raramente o senhor vai ver um muçulmano se converter à fé cristã. Por quê? Porque eles, quando se convertem à vida muçulmana, eles pegam o Alcorão e leem
leem e praticam, são ensinados. Uma pessoa ensinada não se desvia. O senhor pega uma pessoa que saiu do catolicismo ou do meio evangélico e virou espírita. Raramente essa pessoa vai sair do espiritismo, porque uma vez que ela entra dentro do espiritismo, ela vai ser quase que obrigada a ler o Evangelho de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, e ela vai ser doutrinada. A nossa fé, a fé cristã evangélica, com todo respeito, ela hoje está muito rasa. A gente vai para a igreja, gostamos do mover do Espírito, porque o culto pentecostal é uma delícia. O corpo se envolve na glória, na unção, só que a glória e a unção por si só não dão firmeza. O que dá firmeza é o conhecimento da palavra. Por isso, graça e conhecimento. Muita graça sem conhecimento gera um crente fanático. Muito conhecimento sem a graça gera um crente formalista. Conhecimento e graça gera um homem ou uma mulher à imagem de Jesus Cristo. Mas aí, pastor Marcos, essa culpa, aí eu pergunto, cadê a geração de novos teólogos, a nova geração de novos teólogos? Porque essa responsabilidade é dessa nova geração de teólogos, e a gente não consegue ver esses teólogos. Nós conseguimos ver, quer dizer, a antiga geração praticamente está morrendo, né? O Antônio Gilberto já foi embora, né? E poucos ficaram. E aí a nova geração, ela não tem essa garra, essa responsabilidade de ensinar, de escrever livro. São raros, a gente não consegue ver. E os que escrevem são livros raros, ou seja, são livros rasos, muito básicos, não tem aquele fundamento, aquela coisa. Não tem profundidade. Não tem profundidade, isso, muito obrigado. Não tem profundidade. E aí, o que acontece? Isso permite que a igreja continue do jeito que está. A minha pergunta é, como ministro, diante disso tudo, pastor é ministro, é pastor da igreja, né? Tem a sua responsabilidade na sociedade, mas, além disso, é pastor da igreja, é ministro. E, enquanto ministro de Deus, como tens lidado com isso? Pastor, olha, tem sido muito difícil. Como eu disse para o senhor, o homem moderno vai à igreja uma vez por semana. A metade da igreja vai, no máximo, 2 vezes por semana na igreja, né? Então, é muito difícil. Ninguém mais frequenta a escola dominical. Ninguém, assim, toda regra tem exceção, né? Os grandes congressos, que eram os congressos juvenis que eu participava, nós tínhamos os cultos à noite, que eram os cultos de avivamento evangelísticos, e durante o dia nós tínhamos escola bíblica. Eram 2 ou 3 professores ensinando. Não se tem mais isso. As únicas escolas bíblicas que tem são as grandes igrejas e fazem reuniões de obreiro, né? Então, é preciso que se levante uma nova geração, uma geração de ensinadores. Cada um tem o seu talento. Eu sou um evangelista por natureza. Eu sou pastor de igreja, eu prego como pastor, mas a minha natureza é a natureza de um evangelista. Eu vim de uma igreja sadia. A igreja sadia me fez aprender a ler. Vou mostrar aqui para o senhor. Aqui é parte dos meus livros. Olha. Eu tenho aqui uma estante. Eu tenho aqui deve ter pelo menos uns 400 livros. Eu tenho o teu livro de teologia sistemática. O senhor tem também. Eu doei para a igreja. Teologia pentecostal. Olha, eu vou fazer um desafio, eu vou fazer um desabafo. Eu doei para a igreja que eu pastoreio aqui na minha cidade. Eu doei 2.000 livros. Dia desse eu fui ver a biblioteca da igreja, não tinha mais do que 200. Os crentes pegam e não devolvem, né? E aí o senhor não sabe onde está. Eu dei um grito do púlpito, não apareceram os livros. Então, aquele que lê, conhece. Só que até para ler o senhor tem que tomar cuidado, senão o senhor começa a ler uma heresia. E isso faz uma lavagem na sua cabeça. O certo é o pastor da igreja se esmerar. O certo é o pastor da igreja gastar tempo lendo a Bíblia, lendo coisa sadia, e a igreja, a Assembleia de Deus, falar uma língua só. Presbiterianos têm 2 ou 3 ramificações, mas as ramificações falam a língua deles. A Assembleia de Deus tem 1 milhão de ramificações. O senhor não sabe o que é a doutrina correta, o que é o certo, o que é o ensinamento correto. Então, é muito difícil. Crescemos demais sem muita estrutura, né? Então, mas ainda tem muita gente boa. Aqui no Brasil nós temos algumas igrejas que são muito sadias.
Mas o advento da internet destruiu muita coisa, pastor Filó. Porque o crente tem acesso a tudo, ao que presta e ao que não presta. É muito difícil. Então, qual é o meu conselho? Aqueles que estão nos assistindo agora aqui. É que você que está me assistindo, busque os conhecimentos da sua raiz evangélica. Você é assembleiano, é pentecostal, procure informações e livros pentecostais que possam me ajudar. Procure livros de homens que fizeram história. Os presbiterianos leem muito Calvino, George Whitefield, né? Os metodistas leem os escritos de Wesley, Spurgeon. E nós, assembleianos, lemos quem? Então, existe muito, né? Nós precisamos descobrir quem são os nossos ensinadores. O senhor citou aí o pastor Antônio Gilberto, né? Nós tivemos alguns escritores aqui no Brasil muito bons, mas existem muitos outros escritores e pregadores de raiz assembleiana que são bons. O senhor vê, no Brasil nós temos um grande apologista, graças a Deus, que é o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas é um dos grandes baluartes da Assembleia de Deus do Brasil, porque ele é um homem impetuoso, não tem medo de falar e tem conhecimento. Então ele tem sido aqui no Brasil uma grande diferença, né, para que os crentes não se desvirtuem de uma vez. Eu sou um evangelista, a minha função, a minha pregação é uma pregação de provocação, né? Eu chamo o crente para o despertamento. Todas as vezes que eu prego é isso que acontece. Então cada um tem a sua função no corpo. Está faltando mestres, está faltando sim grandes ensinadores. Sim. Obrigado, pastor. Agora, eu tenho uma outra pergunta. Eu queria saber do pastor, qual é o seu parecer sobre esta onda de desigrejados que defendem que não precisamos congregar num templo, não precisamos frequentar templos e que o dízimo é do Antigo Testamento e não do Novo Testamento? Vamos lá. Antes de eu falar dos desigrejados, deixa eu só avisar aqui que nós já estamos há 40 minutos falando e em 20 minutos o próprio Instagram vai cortar a gente, que ele só permite uma hora de live, tá? Então nós temos 20 minutos para falar. Senão nós vamos estar falando, ele vai fazer assim, ó, tuf, vai acabar. Bom, então tem 10 minutos, pastor. Tá. O desigrejado, pastor, na minha época tinha outro nome, né? Era o crente desviado. Né? Porque como pode uma ovelha existir sem um pastor? Como pode um desigrejado ficar sem a Santa Ceia, sem a comunhão? Ele é membro do corpo místico de Cristo. Os ensinamentos bíblicos são ensinamentos de comunhão, onde nós nos ajuntamos. Quando vos ajuntais para comer, lembrai-vos, né? A Santa Ceia é um momento de comunhão. Ao desigrejado, eu digo com muito dor no coração, são pessoas que se frustraram com a igreja, são pessoas que estão machucadas, que apanharam daqueles que deveriam protegê-los. Aqueles que deveriam proteger essas pessoas acabaram de alguma forma escandalizando eles, e eles perderam a fé. Né? Aos desigrejados, a minha oração, né, para que você, em nome de Jesus, se reencontre. Porque a pergunta que fica é, existe salvação fora da igreja? Né? Isso é uma discussão teológica. Eu vou dar a minha opinião. Não existe salvação fora da igreja, porque a igreja é um corpo. Se você não está no corpo, você não tem como ser salvo. Você precisa congregar, você precisa de alguém que lhe oriente. A Bíblia diz que andar sozinho não dá certo. Quem anda sozinho, se cair num buraco, ele fica lá para sempre. É melhor andar de 2 em 2. Então, aquele que está desigrejado precisa voltar à sua origem, precisa congregar sim. Os desigrejados, eles pregam tudo que é anti-igreja, né? Você já percebeu isso, inclusive o dízimo. Ora, como vamos cuidar da igreja, como vamos cuidar do órfão, da viúva, se não houver uma igreja reunida, e essa igreja ofertar, trazer os seus dízimos, como é que vamos manter missionários? Como é que o evangelho vai se propagar? O evangelho só chegou até os desigrejados porque o missionário veio. Como é que o missionário veio? Porque alguém dizimou e ofertou na vida dele. Então não sejamos hipócritas, não sejamos mundanos. Já temos o mundo para nos perseguir. Já temos o diabo para nos perseguir. O que nós menos precisamos é de crentes machucados, magoados e frustrados, batendo na gente. Está na hora da gente voltar. Você que está desigrejado agora, eu não sei se o senhor percebeu, aí em Portugal, aqui no Brasil, já tem umas 3, 4 semanas que a gente não vê mais pastor falando mal de pastor. Parece que o coronavírus parece que trouxe o bom senso. As pessoas começaram a cuidar da sua própria vida ao invés de cuidar da vida dos outros. É isso que nós temos que fazer.
cuide da sua própria vida, cada um dará conta de si mesmo. Volte para o coral da sua igreja, volte para o departamento de jovens da sua igreja, volte para a escola dominical. Você que está aí desigrejado, que usa a internet para ferir as pessoas, você é um obreiro. Você é um obreiro que está machucado. Não deixe a mágoa te arrastar para o inferno e você levar outros com você para o inferno. Não faça isso. Não é isso que Jesus ia querer de você. Precisamos do corpo. Quando estamos juntos na igreja, nós nos protegemos, entendeu? Se você viu algum lobo dentro da igreja, então vamos nos juntar, porque muitas ovelhas podem ser contra o lobo, né? Então, nós precisamos nos unir, pastor Filó. É preciso união. Muito obrigado, pastor. Nós estamos praticamente já no final do nosso bate-papo. Eu queria, em 5 minutos, para nós terminarmos, que o pastor dissesse algo. Eu recentemente, creio que foi o ano passado, o pastor perdeu um amigo, um irmão, que era pastor, que tirou a vida, se suicidou por questão de depressão. E isso não é uma novidade no meio evangélico. Eu queria que o pastor deixasse uma palavra para todos os pastores e não só para todos os cristãos que estão a passar por essa fase, para nós encerrarmos a nossa live. A depressão existe, ela é real, ela é uma doença gravíssima, porque é uma doença psíquica, ela se dá na psique humana, ela se dá na mente, né? E é na mente também que está alojado o espírito do homem. É na mente, e é através da mente que o diabo também trabalha. Então a depressão, ela tem que ser tratada com muita cautela. O que é a depressão? É o acúmulo do passado o acúmulo das perdas do passado ante a expectativa de um futuro vazio. O que é a depressão? É quando a pessoa está cheia de coisas do passado que ela não consegue se livrar, não consegue perdoar, não consegue liberar o perdão, não consegue existir sabendo que ela perdeu a família, que perdeu o emprego, que perdeu as oportunidades, que perdeu a escola, uma série de perdas. Somada a pessoa olhar para o futuro e não enxergar o futuro. Falta para ela praticar o que está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé, né? É a certeza das coisas que a gente não vê, né? A pessoa que tem fé é a pessoa que enxerga no futuro uma coisa melhor. Ela precisa começar a entender que a vida não se resume a esse sofrimento que ela carrega há muito tempo. A pessoa depressiva, ela não adianta falar muito com ela, ela precisa de carinho. Ao depressivo que está me assistindo agora, eu deixo para você 3 conselhos. Primeiro, procure auxílio de profissionais da área de saúde mental. Não é vergonha ir ao psicólogo, não é vergonha ir ao psiquiatra. Vá, as pessoas estão dizendo que você está assim, você perdeu a vontade de se banhar, você perdeu a vontade de viver, você perdeu a vontade de comer, você só quer ficar isolado. São sinais de uma depressão. Você precisa primeiro reconhecer que você está ruim, que você está doente. Se você não reconhecer, não tem como as pessoas te ajudarem. As pessoas que estão ao redor, que notam isso nas pessoas que estão depressivas, ajude-as. De que forma? Marque uma consulta com um psicólogo, um psiquiatra. Esse é meu primeiro conselho. Segundo conselho, não basta apenas um profissional de saúde mental, a pessoa tem que ter saúde familiar. Você precisa de um abraço, não deixe a pessoa depressiva sozinha, ainda que ela queira ficar. Crie coisas, crie uma forma de tentar alegrá-la, sente com ela para assistir um filme, coloque uma música, ore com ela, leia um livro com ela, brinque, um jogo de damas, faça alguma coisa. A família precisa muito ajudar essa pessoa. Terceiro conselho, vá para a igreja. Não fique trancado dentro de casa. É claro que nesse momento de quarentena não tem. Então, ligue cultos online. Temos culto todos os dias. Assista cultos agora. E quando terminar a quarentena, vá para a igreja. Nada de ficar trancado dentro de casa. São esses 3 conselhos que eu deixo aos depressivos. Primeiro, uma ajuda profissional de um psicólogo. Segundo, o abraço da família. E terceiro, a fé em Cristo Jesus. É preciso isso. O depressivo que vai ao suicídio, pastor Filó, ele não quer morrer. Alguém pode dizer, pastor, mas ele se matou porque ele queria morrer. Não. A pessoa queria matar a dor que ela sente. É uma dor que o remédio não cura, é a dor que o médico não consegue descobrir o que é. É uma dor que está na divisão da alma e do espírito. Por isso eu disse, igreja, fé, oração. Porque a palavra de Deus é como uma espada aguda de 2 fios e vai na divisão da alma e do espírito.
milhares de pessoas têm se recuperado de depressão assistindo mensagens minhas. Por exemplo, Sim, o Dia sim. da Aprovação, o Sonho de José, Vencendo as Crises Existenciais. São mensagens minhas que estão disponíveis no YouTube. Essas mensagens são mensagens de cunho interior. Jesus curou muitas pessoas da depressão através disso. Então, você que está depressivo, pastor, deixa eu falar com os pastores agora. Pastor que nesse momento está sem igreja, possivelmente a igreja não está contribuindo, então deve estar passando necessidade em casa. Calma, vai passar. Você só está no Ribeiro de Queriate. Você só está passando por um tempo de seca. Quem sabe hoje, enquanto eu prego, o Senhor Jesus não prepara um urubu, um corvo, coloca nele uma gravatinha borboleta, e na outra asa do urubu coloca uma bandeja de prata, e leva para sua casa hoje ainda o pão quentinho feito na brasa, uma carne assada. O Senhor vai cuidar de você. A sua chamada não veio da horizontal, veio da vertical. Aquele que chama, cuida. Aquele que envia, protege. Quem te chamou foi Deus, quem te enviou foi Deus. Então, tenha calma, não se desespere. O que é o desespero, pastor Filó? O desespero não é um sentimento, o desespero é um demônio. É um demônio que trava as janelas da inteligência do homem. O homem, quando ele tem inteligência, equilíbrio emocional, ele pensa. A pessoa que está no limite do desespero, ela não pensa, mas ela age por instinto. Alguns têm um instinto de sobrevivência, outros não são tão fortes. Uns têm instinto de matar para sobreviver, outros, o instinto é se matar. É a síndrome do escorpião, né? O escorpião é um animal que, quando se vê acuado, ele gira de um lado para o outro, não encontrando saída, ele perde o controle na cauda, e na ponta da cauda tem um ferrão, e ele acaba batendo a cauda na cabeça e ele se mata. Sigmund Freud explicou sobre isso. Ele falou que algumas pessoas sofrem com a síndrome do escorpião. Elas não suportam pressão, não suportam desespero, e por isso acabam tirando a própria vida. Repito, a pessoa que se mata não quer morrer, ela quer matar a dor que está dentro dela. Por isso ela precisa urgentemente da ajuda de um profissional de saúde mental, o abraço da família e o apoio da igreja. Meu pastor, meu mestre, meu amigo, muito obrigado, pastor Marco Feliciano. Olha, tanto eu como os irmãos que estão a nos assistir agora, nós aprendemos muito hoje consigo. Obrigado pela sua amizade. Obrigado por mais uma vez atender esse nosso convite. Esperamos que numa outra oportunidade a gente tenha mais tempo, porque tem muitos assuntos que eu queria aprender com o pastor. E espero que numa outra oportunidade a gente possa conversar mais sobre outros assuntos e esses também que nós discutimos hoje. Muito obrigado, meu pastor. Sempre te amei, sempre vou te amar e estou te seguindo sempre. Amém, meu pastor? Que Deus te abençoe rico e poderosamente, você e sua família. Amém, pastor? Amém, pastor Filó. Amém. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a sua igreja em Portugal. Deus abençoe todos esses irmãos que estão conosco aqui agora. Eu acredito que nós vamos chegar aí a mais de 10 mil pessoas que passaram por aqui assistindo. Depois o senhor me diz quantas pessoas participaram, tá? Amém, amém. Que Deus traga um tempo de paz. As pessoas têm que ser livres do pânico nesse momento. Nada de pânico. Vamos continuar confiando. Que Deus abençoe seu pai em Portugal. Mande um abraço para ele, tá? Eu sinto saudades lá de Angola. Lá em Angola eu me lembro do pastor Enoque. Não sei se ainda está vivo. Está vivo ainda. Está vivo. Continua sendo vice dele. Enoque é vice do seu pai? É vice. Dê um beijo nele por mim, tá? Saudade. Eu me lembro quando eu estive lá em Angola, ele me acompanhava sempre. E ele sempre dizia, esse é o menino que tudo que fala Deus faz. Então, coisas que marcam a gente, né? Então, Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a todos os irmãos. E se o senhor permitir, faltam 5 minutos aqui para terminar, eu queria fazer uma oração por todas as pessoas que estão nesse momento com depressão profunda, angustiados, estão passando aí por um momento de pânico. Eu quero orar por eles. Posso? Pode, pastor, por favor. Então vamos orar. Peço a você que coloque a mão no coração, você que está assistindo, tá? Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse homem, por essa mulher, por esse pastor, por essa criança, por esse adolescente, por esse obreiro, por essa pessoa que está afastada do seu evangelho, por todos que estão me assistindo agora aqui junto com o pastor Filó, no Brasil e na Europa, e onde quer que essa live esteja chegando. Que o Senhor visite a alma deles
e leve a sua palavra lá dentro, dizendo a eles que ainda há esperança. Eu profetizo que esse tempo de angústia, que vem sobre o mundo de provação, não é para nos destruir, mas é para nos fortalecer. É para separar de verdade o joio do trigo. Eu peço ao Senhor que leve paz, que o Senhor ajude essa moça, ajude essa família a se reconstruir, a esse que caiu a se levantar, a esse que não consegue se perdoar, que o seu Espírito convença eles que o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado, que esta depressão bata em retirada e que o Espírito do Senhor Jesus venha sobre essas pessoas, dando a elas vida, paz e esperança, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado, meu pastor. Amém, pastor. Um abraço. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém, pastor. Até mais.